Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Francisco teria dito aos bispos reunidos numa assembleia plenária da SEI, Conferência Episcopal Italiana, isso nesta segunda-feira, dia 24 de maio, que pensa seriamente, na verdade já está nos rascunhos, no terceiro rascunho de um documento que pretende abolir a Summorum Pontificum, ao menos na prática, ao menos no sentido que ela é uma autorização universal que permite que os sacerdotes do mundo todo celebrem a missa tridentina no âmbito do pós-concílio da religião do Concílio Vaticano II. Essa autorização foi concedida por Bento XVI no documento Summorum Pontificum, que agora será, ao menos substancialmente, alterado por Francisco no sentido de efetuar uma mudança para pior, ou seja, no sentido de burocratizar, de complicar, de dificultar a celebração da missa tridentina nos ambientes modernistas. Isso, então, foi causa de grande repercussão nos meios tanto tradicionalistas quanto conservadores, pelo menos desde ontem, dia 25, quando saiu essa notícia pela primeira vez, e assim que saiu, logo se espalhou, e durante hoje, o dia todo, falo no dia 26 de maio, no dia todo se falou sobre isso. E aqui eu vou apresentar um pequeno resumo desta história e também comentar como ela faz sentido, porque embora não tenha obtido uma confirmação oficial ainda por parte do Vaticano, esta proposta, esta mudança na legislação sobre a questão da Summorum Pontificum, dessa autorização para celebrar a missa tridentina, embora ainda não tenha se falado da abolição na prática da missa tridentina nos ambientes modernistas, ainda assim é algo que não carece de fundamento, dada a postura do próprio Francisco e dos seus pares. Então é isso que nós vamos explicar aqui nesse vídeo, e eu penso que merece toda a nossa atenção este assunto. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que Francisco, ele sempre foi, e isso pode impressionar alguns, como dizia o Ítalo Marcilli, isso pode parecer absurdo o que eu estou dizendo, mas Francisco realmente é um grande defensor dos direitos da tradição. É isso mesmo que você está escutando. Ele é um grande defensor dos direitos da tradição, dos indígenas, da tradição dos judeus, como nós vimos no último vídeo sobre a questão da aliança privada que os judeus têm com Deus no Antigo Testamento, que ainda continua bem. Nós vimos também esses tempos aí, acabei de ler nas notícias, vamos falar mais sobre isso para frente, né, da amizade e também de todo o respeito que Francisco tem pela tradição budista e assim por todas as tradições, e nós vamos provar isso agora mesmo, exceto, como nós vamos ver, pela tradição católica apostólica romana. Tudo o que ele fala sobre as tradições religiosas tem, porém, esta simples exceção. O catolicismo tradicional, a missa tradicional, tem um interdito. Ela tem um problema, é um problema sério, vai dizer Francisco. Já não assim para todas as outras formas de tradição que possa haver por aí. É uma contradição, não é? Mas é bem isso que nós encontramos na pessoa de Francisco, que, por exemplo, em sua encíclica sobre a fraternidade universal, justamente isso, a fraternidade humana, ele mesmo fala sobre esta questão de respeitar a sua própria tradição. Ele cita o assim chamado cardeal chileno novosordo Raul Silva Henríquez, que viveu de 1907 a 1999, onde ele diz o seguinte, isto é no número 14 da Fratelli Tutti, certo? Ele diz o seguinte, não nos esqueçamos de que os povos que alienam a sua tradição e, por mania imitativa, violência imposta, imperdoável negligência ou apatia, toleram que se lhes roube a alma, perdem, juntamente com a própria fisionomia espiritual, a sua consistência moral. Por fim,
a independência ideológica, econômica e política. Isso disse Francisco na encíclica Fratelli Tutti, número 14. Muito interessante refletirmos sobre esse texto. Ele fala que se aliena, então alheia, torna alheio algo que é seu, a tradição. Aqui estamos falando sobre a missa tridentina, a missa tradicional. Que coisa mais pode soar como tradição religiosa passada de mãos em mãos pelos católicos de geração em geração? Tem pelo menos 1.300 anos de vida e desenvolvimento litúrgico esta tradição. Lá dos tempos de São Gregório Magno, passando por tantos santos, santificou a tantos santos esta tradição. Não é verdade? Santa Rita de Cássia, Santo Baldo, São Gregório VII, São Felipe Neri, que hoje é celebrado, São Bedo Venerável também, que será celebrado amanhã, provavelmente quando eu vou publicar este vídeo aqui. E assim tantos mais, eu estou citando apenas os destas últimas datas, últimas festas que a igreja celebrou, os últimos dias do calendário, não é? Mas se vamos passar por todo o calendário litúrgico, vamos ver tantas pessoas ilustres em santidade, heróica santidade, que se serviram justamente desta tradição religiosa, católica, apostólica, romana, não é? Mas esta tradição, não, esta não pode, esta tem problema, esta é rigidez, esta é um grave problema. Agora, a tradição da Pachamama não tem problema. A tradição da Menorá não tem problema. A festa dos budistas, eu lembro, nós vamos falar mais sobre isso, será nos próximos capítulos aqui do Controvérsia Católica. Tradição dos budistas, essa, ótimo, vamos incentivar. Agora, a missa tridentina, não. Isto é uma moda passageira, isto é uma coisa que nós nem devemos dar atenção, uma moda passageira de 1.300 anos. São essas coisas que Bergoglio disse, e, na verdade, essas coisas que ele demonstra com as suas ações e com as suas atitudes, como esta agora, né, que nos faz ver uma grande contradição. Ele favorece todas as tradições. Curioso isso, menos o catolicismo. Isso não faz vocês lembrarem o que eu disse no vídeo anterior sobre a questão do que eles fizeram com o Concílio Vaticano II, que é expulsar o catolicismo? Tudo é aceito, tudo é tolerado, menos a verdade. Não é assim? E isto que estava sendo, por conta de Bento XVI, nós vamos comentar depois um pouco mais sobre isso, por conta de Bento XVI, algo que foi dado como um direito, agora temos que voltar atrás, não pode ser mais assim. Que curioso! Francisco, um modernista, uma pessoa que quer o hoje, quer sempre a evolução, está querendo voltar atrás. Isso não é irônico? Não é irônico que, primeiro, um grande defensor das tradições, de todas as tradições, ele não está querendo seguir algo, uma tradição mais sua do que qualquer outra coisa, porque é a tradição católica apostólica romana? Não, essa não é desejada. Porque essa tradição, talvez, por ela ser a verdadeira, ela exige que as pessoas creiam nela, que as pessoas a sigam, e por isso ela é intransigente, ela é intolerante. Então essa tradição tão rígida não podemos seguir. Então veja, você que está em comunhão com Francisco, mesmo você que gosta da missa tridentina, vai na missa tridentina e agora se sente ameaçado por isso. Bem, você está em comunhão com esta pessoa que respeita todas as tradições, a sua religião, a do Vaticano II, certo? Essa religião aí, 0 quilômetro praticamente, fundada nos anos 60, ela aceita todas as tradições. Veja o Encontro de Assis, de João Paulo II, 1986, pesquise sobre isso. Aceita todas, menos a católica. É isso. Essa tem problemas. Essa ela pode ser até tolerada por um tempo, mas não por muito, porque tem uma certa incompatibilidade. É muita rigidez, é muita intransigência. Então é muito difícil pensar que essas pessoas possam ter realmente a Jesus Cristo como mestre, já que nosso Senhor foi tão exigente também. Exigiu que se cresce nele, na sua doutrina, que se seguissem os mandamentos. Disse que a porta era estreita. Tantas coisas disse Nosso Senhor, tantos ais no Evangelho escutamos. E hoje, talvez,
Se estivesse aí e pregasse diante de Francisco e destes bispos todos e destes padres, seria chamado de intolerante. Não é verdade? E você, em vez de estar em comunhão com Jesus Cristo e com sua igreja, que padece nesses tempos tantas humilhações, está em comunhão com esses modernistas aí. E ainda se acha católico, e ainda se acha uma pessoa corajosa, talvez. Bem, é assim. Mas vamos continuar falando um pouco sobre essa questão da tradição, o que Francisco nos ensina sobre as tradições das religiões. Durante a sua visita aos Estados Unidos em 2015, ele alertou contra a tentativa de eliminar todas as diferenças e tradições em uma busca superficial pela unidade e destacou que nossas ricas tradições religiosas procuram oferecer significado e orientação. Elas têm um poder duradouro para abrir novos horizontes, para estimular o pensamento, para expandir a mente e o coração. Este foi um discurso proferido na reunião pela liberdade religiosa na Filadélfia, dia 26 de setembro de 2015. Nós falaremos mais para frente sobre essa questão da liberdade religiosa, que é um ponto crucial também que distingue o católico tradicional, o catolicismo antigo, deste catolicismo modernizado, novo, deste católico modernista que menciono aqui e que Francisco representa muito bem. Esse católico, aliás, extremamente incoerente. Aliás, católico, realmente? Porque ele fala em respeitar as tradições religiosas e exalta até o terceiro céu as outras tradições, mas a sua tradição, ele não vê nela realmente algo cheio de significado, algo que nos dá uma orientação, não, pelo contrário. Ela que causa desordem, é ideológica, é um apego a sistemas doutrinais. É isso que Francisco pensa desse catolicismo antigo, catolicismo tradicional, nossa tradição latina. É isso, é algo rígido, é algo que exclui, é algo intolerante. É esse defeito que ele estava comentando nesse encontro da CEI, da Conferência Episcopal Italiana. Ele justamente vai dizer que o nosso grande problema são esses seminaristas rígidos. Esse é o problema. Não são os padres escandalosos que abandonam o sacerdócio. Não são as várias missas aí que estão celebrando, começando a celebrar aí por travestis, por não sei o que e não sei outra coisa. Não. Não é isso. Isso não tem nada de problemático. Ou não é rígido a pessoa que está ali há décadas insistindo em comunismo. Não, esse aí tem salvo-conduto. Ninguém toca nesse bispo, ninguém toca nesse padre da teologia da libertação. Ninguém toca naqueles espíritas da renovação carismática, que são na verdade espíritas. É espiritismo no catolicismo. Ou pentecostalismo, se quiserem, que não é coisa muito diferente disto. Então, não, esses aí são um bem para a igreja. Nesses dias estavam elogiando esses sujeitos aí. Então, esses são um bem. Agora, se a pessoa quer ser o católico como os católicos sempre foram, porque os católicos não eram essas coisas aí, teologia da libertação, todo esse escândalo e essa bagunça, não eram carismáticos, os católicos nunca foram carismáticos, como estes aí, protestantes, neoprotestantes. Mas se o católico quer ser simplesmente católico, aí ele é um problema, ele se torna um verdadeiro problema, é algo grave, é algo realmente grave. E a questão da missa em latim, por tudo o que ela traz consigo, por todos os santos, por todas as doutrinas que ela comunica, ela é realmente algo insuportável. Então, bem, o que nos traz então essa reflexão sobre essa intolerância dos modernistas para com a única tradição verdadeira, a tradição católica apostólica romana, ao passo que vivem morrendo de amores por essas falsas tradições, e isso acaba nos trazendo, evidentemente, para o dia 25 de maio de 2021, onde saíram notícias, na última hora, circulando aí pela internet, dizendo que Francisco estaria planejando a revogação, ou pelo menos uma reforma substancial, da Carta Motu Proprio Summorum Pontificum de Bento XVI, emitida a 7 de julho de 2007.
Bergoglio supostamente disse isso aos bispos italianos na segunda-feira, na abertura da Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana, SEI. Essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo Vaticano. Nós ainda não temos notícia desse projeto de uma maneira a realmente ter isso confirmado pelos órgãos de imprensa vaticana, mas há testemunhas do acontecimento e há vários indícios nesse respeito. É sobre isso que eu vou falar. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês os 2 artigos principais que saíram nas agências de notícias aí tradicionalistas, conservadoras sobre essa matéria. Todos os 2 no site Messa in Latino, é um site italiano, à semelhança, para aqueles que são mais de antigamente vão lembrar, do Salvem a Liturgia, e desses portais que tem por aí de missa tridentina. Então é mais ou menos o mesmo perfil. É um site ligado, sim, aos modernistas, ao Vaticano II, a religião do pós-concílio, estão ligados institucionalmente a eles, mas promovem o quanto podem o que é tradicional, sobretudo a missa tridentina, aproveitando-se, claro, sobretudo sobre a Summorum Pontificum. Por isso, essa gente, quando escutou, ouviu insinuar justamente esta questão do Francisco, ficaram aterrorizados e já começaram a espalhar a notícia por aí. E nós temos aqui, então, de primeira mão, nossa tradução do texto, o primeiro texto, o texto inicial que deu origem a toda essa controvérsia. Na verdade, esse texto seria depois publicado no Horate Coeli, que é um site de maior circulação, um site anglófono. Seria publicado uma notícia sobre isso e depois em outros sites também de língua inglesa, e assim adquiriu uma circulação bem grande. Horate Coeli é um site análogo, para aqueles que não conhecem, ao Fratres in Unum, só que em inglês. Então são alguns sites assim de referência que nós sempre estamos consultando para poder estar a par das notícias, o que está acontecendo no ambiente conservador, tradicionalista por aí. Então a notícia que eles publicaram é esta aqui. Summorum Pontificum, Francisco quer aboli-lo. Ele o disse na reunião plenária da SEI. SEI, Conferência Episcopal Italiana, o equivalente à nossa CNBB. Então diz assim, eu vou ler verbatim, palavra por palavra, essa reportagem para vocês exclusivamente, com exclusividade, e a gente vai depois para o desdobramento, que seria uma atualização feita no dia de hoje mesmo, dia 26 de maio. Então, diz o seguinte: por enquanto, esta é uma notícia ainda fragmentária de nossas múltiplas fontes dentro da SEI, Conferência Episcopal Italiana, e entre os bispos, mas parece que ontem, dia 24 de 5 de 2021, o Papa, se dirigindo aos bispos italianos na abertura da Assembleia Anual da SEI e, em uma reunião posterior com um grupo deles, anunciou a reforma iminente para pior do motu próprio Summorum Pontificum. Depois de mais de uma advertência contra o recebimento de jovens rígidos, isto é o comentário do próprio jornal aqui, isto é, fiéis à doutrina. No seminário, Francisco anunciou aos bispos que chegou o terceiro rascunho de um texto que contém medidas restritivas no tocante à celebração por parte de sacerdotes católicos da missa na forma extraordinária liberada por Bento XVI, o qual, segundo ele, com o Summorum Pontificum, queria apenas atender às necessidades dos lefevrianos, mas que hoje são, sobretudo, os jovens sacerdotes que desejam celebrar a missa tridentina, ainda que sem saber o latim. Segundo esse jornal, tudo isso é comentário do próprio Francisco, e ele ainda acrescenta: a este respeito, ele falou de um bispo a quem um jovem sacerdote se dirigiu, expressando sua intenção de celebrar na forma extraordinária, ou seja, a missa tridentina. Perguntado se sabia latim, o jovem padre disse que estava aprendendo, ao que o bispo respondeu que seria melhor que ele aprendesse espanhol vietnamita, pois havia muitos hispânicos e vietnamitas na diocese. Pelo que parece, voltaríamos ao indulto, comenta aqui já o Messa in Latino.
com a necessidade da autorização prévia do bispo ou mesmo do Vaticano, com tudo o que se segue, ou seja, uma reintrodução da proibição de celebrar, segundo o missal de São Sic João 23, muitas negações de autorização e marginalização. No original ele fala até guetização, né? Levar para o gueto, para ser excluídos, assim. Então, vamos usar um termo que o pessoal da Teologia da Libertação gosta, marginalização prática de padres e fiéis ligados ao rito antigo. Depois de Moisés, então comentam eles, o libertador, retornaria o faraó. O faraó teria retornado, que seria então Francisco. O Moisés seria o Bento XVI e Francisco, o faraó, que viria então levar a missa tridentina de volta ao cativeiro. A crença de que o Summorum Pontificum, acrescenta o Messem Latino, foi elaborado apenas para atender aos lefebvrianos é infundada e falsa, não somente pelo que se pode deduzir claramente do texto do motu próprio e da Universi Ecclesiae, mas também pelo que disse expressamente o próprio Bento XVI, que nas páginas 189 e 190 do livro Ultime Conversazione, aos cuidados de Peter Sewald, editado pelo Corriere della Sera, segundo o qual a reabilitação da antiga missa com a Summorum Pontificum, ou com o Summorum Pontificum, não deve ser entendida de forma alguma como uma concessão à fraternidade, mas como via pela qual toda a Igreja preservasse a continuidade interna com o seu passado. O que antes era sagrado não se tornou uma coisa errada de um momento para o outro. Agora não há outra missa, são diferentes formas do mesmo rito. Isso escreve Bento XVI. Continua aqui o nosso comentador do Messem Latino. Um sacerdote disse-nos a este respeito: não me parece estranho que os bispos ataquem o Summorum Pontificum. Afinal, a liturgia antiga é o problema mais grave, sério e atual da Igreja. Se já chegaram ao terceiro rascunho, continua então o nosso portal de notícias italiano, isso significa que estão trabalhando seriamente e há algum tempo para limitar e de fato cancelar o Summorum Pontificum. Portanto, há realmente algo para se preocupar e orar. Bento XVI terá algo a dizer? Ponto de interrogação. Nós os manteremos atualizados à redação. Então, esta foi a notícia publicada no dia 25 de maio. E isto, logo depois, teve uma grande repercussão. E hoje, pela manhã, no dia 26, eu estou gravando esse vídeo no dia 26, hoje pela manhã, então, saiu a notícia de um desdobramento, ou seja, quase que uma confirmação, um aprofundamento do que foi dito antes. Então, algo que faz realmente temer que os dias da missa tridentina no âmbito modernista está com os dias contados. Mas antes, deixe-me fazer uma pequena observação sobre a questão do Bento XVI, que eu acho muito importante, que é, embora os modernistas aceitem isso assim, deem carta branca para essa afirmação, mas essa noção de continuidade, coloca então uma continuidade, coloca então uma aceitabilidade e, na verdade, uma reciprocidade e uma compatibilidade entre a missa tridentina, tradição latina registrada, aprovada pelos séculos, lado a lado, e na verdade até um pouco inferior, porque é uma forma extraordinária, não tem o mesmo caráter de frequência, pelo menos, nesse sentido, ou de relevância no âmbito paroquial diocesano, que a missa ordinária, que na verdade é uma missa extremamente, ela sim, extraordinária, fora do comum, fora do normal, é algo fora de ordem, que permite, ela mesma pela sua própria legislação, constituição, podemos ver ali a Instructio Generalis, ali de 69, depois atualizada em 1970, ela já prevê todos os abusos, porque dá todo um espaço para que hajam abusos. E mais do que isso, as próprias orações mutiladas,
e todos os mais abusos. Agora então, Bento XVI vem dizer assim, bom, aquilo que antes era sagrado, agora, de uma hora para outra, não pode deixar de ser sagrado. Ponto para ele está certo. Mas agora uma coisa que não era sagrada, que era algo visto com maus olhos pelos católicos, como algo protestante, várias coisas, estão aí na Missa Nova e agora isso começou a ser sagrado? Como isso? Como pode isso começar a ser sagrado? Comunhão na mão, por exemplo, no rito latino, que é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, que cheira e, na verdade, tem todas as notas de ser um ato protestante de irreverência para com o Santíssimo Sacramento e que efetivamente, estatisticamente, nós vamos ver isso mais para frente, leva os católicos a não crerem mais na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, porque algo realmente que leva a isso, essa irreverência para com o Santíssimo Sacramento, isso é algo estatístico, isso é algo que pode se provar com pesquisa, mas bem, de qualquer modo, a fé eucarística com essa missa nova se abalou, a devoção católica se abalou, as pessoas estão em grande perigo nessa missa nova e agora ela é tanto ou até mais relevante e sagrada que a missa tridentina, que é de fato algo que teve um desenvolvimento litúrgico maravilhoso, uniforme, aceitável, digno, passando de geração em geração, enquanto essa missa nova foi feita em laboratório por alguns protestantes, alguns maçons e alguns modernistas, assim como todo o Vaticano II, e agora isso tem que ser respeitado como sacrossanto, sob condição de que, senão não se pode celebrar a missa realmente tradicional e católica. Que absurdo é esse? E Bento XVI ensina essas coisas e esse pessoal dito tradicionalista na esfera modernista não entendem essas coisas. São pessoas realmente nulas do ponto de vista da reflexão. É o que parece. Pessoas aparentemente de tanto talento linguístico, como esse pessoal aqui do Messa Latina redigindo um artigo como esse, nos explicando sobre isso, investigando o que está ali por trás dos bastidores da SEI, nos bastidores ali então nas dioceses, entre os bispos, estão espertinhos vocês, mas não são capazes de raciocinar de que o que Bento XVI está fazendo aqui, na verdade, é oferecer para vocês o rito tradicional em troca de que vocês aceitem essa coisa grotesca da missa nova como se fosse algo normal, o que não é e nunca foi. Entende? Então tem que se aprofundar também, tem que aproveitar essas oportunidades que surgem para refletir mais. Mas vamos continuar. Hoje, dia 26 de maio, o Messa Latino publicou esta atualização sob o título Perigo para o Summorum Pontificum. Preocupantes detalhes ulteriores. Então, alguns desenvolvimentos aí nesta questão. Estamos seguindo com nossa postagem de ontem para comunicar mais informações ainda mais alarmantes. Refere-se ao contexto curial que dá apoio às palavras do Papa Francisco na última segunda-feira, 24 de maio, por ocasião da reunião plenária da SEI no Hotel Erdife de Roma. O seguinte é relatado pelo site francês Paix Liturgique, cujo nome lembra a paz litúrgica alcançada em 2007. Alcançada em 2007 com o moto próprio Summorum Pontificum, e que agora está aparentemente em grave e sério perigo. Aqui está a nossa tradução, então essa é uma tradução do francês para o italiano, e aqui a nossa versão portuguesa. Então, depois que os jornalistas saíram da sala de discussão, o Papa abordou um tema que une muitos bispos da Península Itálica, ele está falando da Itália, da Península, a execução, ou seja, a morte do Summorum Pontificum. Francisco confirmou a iminente publicação de um documento que foi instado a escrever, no qual pretende reinterpretar, entre aspas, o motu próprio de Bento XVI. A publicação foi efetivamente postergada, pois o documento parecia ter provocado objeções e retrocessos, especialmente do cardeal Ladaria e da Congregação para a Doutrina da Fé, que argumentaram que o tal provocaria inquietação e oposição incontroláveis em todo o mundo. Não obstante, o secretário de Estado pressiona pela divulgação
do texto, cujas disposições essenciais são as seguintes. Aqui é mais ou menos o que se pretende publicar. As comunidades que celebram de acordo com a forma antiga podem continuar a fazê-lo. E a segunda e última disposição. Por outro lado, os padres diocesanos devem obter permissão específica. É óbvio que esse documento, que não é aplicável em muitos países, incluindo a França, ele está se referindo a países que não têm essa autorização para comunidades religiosas. Então, no caso da França, terá, acima de tudo, um significado simbólico. Fazer com que a celebração da missa tridentina não seja mais um direito, mas uma exceção tolerada. Ou seja, aquilo que os padres podem fazer hoje sem tantos problemas, sem uma autorização formal por parte do bispo e todo o trâmite burocrático envolvido nisso, muitas condições e coisas assim, tudo isso corre um sério risco de ser coisa do passado, porque esse documento iria impor, né, aos sacerdotes essa necessidade que antes não havia, e nesse caso seria realmente um passo para trás, seria algo pré o Summorum Pontificum, seria algo como realmente o indulto que havia antes, o indulto Ecclesia Dei, que era concedido a certas comunidades, mas não é concedido realmente para os padres diocesanos, por exemplo, de uma forma geral, indiscriminada, sem problemas. Então, é disso que se trata, essa é a polêmica e é disso que se está falando, e no entanto não é uma coisa oficial ainda, mas é bastante plausível, é bastante provável que isso aconteça, é até algo assim que se depreende das ações do próprio Francisco. O que eu já disse aqui no começo sobre a questão do modo como ele lida com a tradição católica em comparação com o modo como ele lida com as outras tradições, macumba, indígena, budista, etc., judaica, né, já é alguma coisa, mas nós podemos também confirmar isso, né, fazendo com que saia do nível de boato estes relatos para um nível realmente de uma grande verossimilhança, uma grande plausibilidade, se nós consideramos o histórico da questão e o contexto que o cerca. Se nós fazemos isso, tudo faz muito sentido. Vamos dar alguns exemplos. Nos primeiros meses após sua eleição, em 2013, Francisco proibiu o uso da missa tridentina. Francisco proibiu o uso da missa tridentina pelos franciscanos da Imaculada, a quem acusou de certo criptolefebrismo. E nada impede, então, que agora ele acuse também de criptolefebrismo a esses sacerdotes que, embora não tenham conhecimento perfeito de latim, queiram, pela instância do povo, dos jovens, enfim, de quem quer que seja, ou mesmo por uma questão de piedade, de entender que é um rito melhor, que é um rito católico, afinal de contas, muito superior a essa missa nova protestante-maçônica. Então, julgando por isso, agora eles podem ser também, como os franciscanos da Imaculada, taxados como criptolefevrianos. E assim, aí não estão em perfeita comunhão, tem problemas, não pode fazer isso. Isso já é uma coisa que aconteceu nos primeiros meses, né, do suposto, alegado reinado pontificado de Francisco. E, na verdade, eu digo para vocês que eu me lembro muito bem, quando o Francisco foi eleito, eu assisti desde a televisão, eu ainda estava no seminário maior em Joinville, fazendo filosofia, e aí quando ele foi eleito, e eu vi que ele pediu a bênção para o povo, ele como que se inclinou assim, eu achei isso altamente suspeito, sabe? E aí eu fui na internet, imediatamente, no site Fratres in Unum, pesquisar, que era um site que eu consultava também bastante à época. Todos nós que tínhamos um gosto pela liturgia e tal, eu, se eu não me engano, já tinha ido a uma missa tridentina, sabia mais ou menos como é que era. Então, quando vi que ele tinha essas inclinações aí tão para a ala progressista, aí eu disse, bom, vamos pesquisar sobre esse sujeito. E aí eu já achei no Fratres in Unum, assim, instantes depois, ainda estava passando a notícia na televisão, ainda ele estava falando alguma coisa lá, alguma bobagem, como sempre. Mas aí eu fui imediatamente para o computador, pesquisei e achei no Fratres in Unum, antes que eles tirassem, depois eles tiraram realmente, achei esse artigo que mostrava que lá em Buenos Aires a postura dele era bem negativa com relação à missa tradicional, ao catolicismo tradicional de uma forma geral. Isso é uma coisa confirmada, nós vamos confirmar isso aqui um pouquinho,
daqui para frente, até com vídeos, aguardem, ainda nesse vídeo aqui. Mas isto é já um sinal que no começo ele estava indo para essa direção anti-missa tridentina e não nos admira que agora ele faça isso, dê esse passo, depois de passar muito tempo, depois de estar realmente já bem passada, né, a carne aí para trabalhar para esse processo, para essa transformação. Bom, agora, uma outra coisa também que eu me lembro dessa época é que numa das primeiras entrevistas que saiu dele também, isso lá no TV Utah Católica, penso, foi traduzido e tal, e aí eu fui acessar, li tudo na íntegra, eu tinha muito interesse nessas coisas para acompanhar, para saber, e ali mesmo já ele mostrava uma inclinação contrária àqueles que de alguma maneira tentam voltar atrás, né, do que antes se fazia, voltar no tempo do Vaticano II, do pré-Vaticano II, né? Voltar antes do Vaticano II, voltar para a missa tradicional. Ele já tinha uma posição bem negativa com relação a isso, ele falava expressamente nas entrevistas. Então é uma coisa que não admira muito. E por isso que em 2014 Francisco deu pouca importância a relatos sobre a missa tridentina, é um assunto que não lhe interessa muito, irrita até, não gosta de falar, de modo que ele tratou-a como apenas uma moda passageira. Pensa, uma moda passageira de 1000 e tantos anos, não é? Podemos dizer, se formos levar de que tem porções aí que vêm dos apóstolos, é algo que é quase bimilenar, não é? Bimilenar, podemos dizer, sim, não é? Nosso Senhor que instituiu a Santa Missa. Então, isto aí é uma moda passageira favorecida pelos jovens, e que, portanto, é um assunto que não precisa de tanta atenção. Um assunto sem importância, essa questão de missa. No entanto, em 2017, já se falava sobre a ação de Francisco para abolir ou restringir o Summorum Pontificum. Mas isso não foi apenas conversa fiada, como alguns podem pensar. Isso veio de alguém que sabia, o professor Andrea Grillo, do Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, em Roma, uma fonte próxima de Francisco. Então, já em 2017 circulava de que ele poderia fazer isso que está fazendo hoje. Outra coisa, no ano passado, adeptos conservadores e tradicionalistas da Igreja do Vaticano II ficaram alarmados ao descobrirem que Francisco estava buscando informações entre os bispos sobre essa questão de como estava se desenvolvendo esta cultura da missa tridentina em suas respectivas dioceses. Então, procurando se inteirar sobre isso. Então, veja que o que ele disse, isso não é importante, é mais um desprezo, é mais um ódio do que realmente o não dar importância, porque se tem uma coisa que ele se preocupa, que ele acha que é grave, é um retorno ao catolicismo antigo, um retorno ao que é tradicional. Um retorno àquela doutrina intolerante, intransigente, politicamente incorreta de um Santo Agostinho, de um São Tomás, de um Santo Atanásio, de um São Felipe Neri, por que não? Também ele, um santo tão alegre, mas também ele, nessas matérias tão firme, combatendo as heresias, né? Instando, por exemplo, a Barônio, um dos seus discípulos, a escrever os anais, os Annales Ecclesiastici, os anais eclesiásticos para combater os centurianos, luteranos que escreveram estes livros das centúrias ali para combater, né, a historiografia católica, a verdade histórica da fé. Então começaram a combater isso e São Felipe Neri instou Barônio, que depois se tornaria cardeal, o grande cardeal Barônio, a escrever esses anais eclesiásticos para acabar, destruir, debelar os protestantes. Então veja, São Felipe Neri, um santo tão alegre, mas também no combate católico, intransigente, porque sabe que tem que pregar a verdade, dizer a verdade, converter as pessoas à verdadeira fé, a fé que salva. Então é isso, todos os santos têm a mesma linguagem. Todos os santos têm a mesma linguagem, não há exceção. E, no entanto, é justamente essa tradição que está interdita, proibida. Esse é o problema. Além disso, após a recente aposentadoria, ou então, vamos chamar resignação, enfim, do relativamente conservador cardeal Sara, a Congregação para o Culto Divino está atualmente sem chefe e ainda continua sem chefe.
Há rumores que Francisco escolherá como substituto o tal do arcebispo Arthur Rocher, que foi secretário da congregação e é conhecido por ser um público oponente da missa tridentina. E aí realmente seria mais um prego, né, no caixão da Summorum Pontificum sob o reinado de Francisco. Isso é muito lógico, então tudo isso dá uma imagem muito clara de onde as coisas estão indo sob o governo de Francisco e dá grande credibilidade aos relatos sobre o que Francisco disse aos bispos italianos na segunda-feira. Então, é isto, né, o que posso dizer aí em favor justamente destes relatos. Eles de fato fazem sentido, são prováveis, e nós vamos ver então como as coisas vão se desdobrar. Mas quanto a Francisco, o que é seguro é o que eu já disse a vocês. Ele é tudo menos um defensor dos direitos desta tradição católica tradicional. E vocês estão muito enganados se acham que os interesses dele são o interesse da igreja. Não, o interesse deles é o interesse dos outros, os interesses do mundo. Esses são os interesses dele, não o da igreja. Até porque ele nem dá muita importância para essa questão de missa. Não é verdade? Vamos ver o histórico dele? Então, Francisco é conhecido por ser inimigo da missa tridentina. Modernista, gosta de sua missa em língua vernácula. Não é verdade? Não é isso que nós temos em várias demonstrações? Essa missa protestantizada e com um ocasional tango? Quem sabe, não? Um tango argentino, uma missa inculturada, já sendo uma baluarte desta missa, talvez com oca, né, e com todos os andrajos aí indígenas, enfim, todos os trejeitos indígenas, essa missa proposta ali no Sínodo da Amazônia. Esta daí sim, essa é a tradição que nós temos que preservar, a tradição recém-criada, inventada pelos homens. Essa tradição de alguns anos, de algumas décadas, essa que nós temos que respeitar. Ele também gosta de liturgias infantis, sabiam disso? Ele gosta daquelas liturgias infantis, assim com muito barulho, ao ar livre, essas aqui como essa que eu vou mostrar para vocês agora. Comida, roupa, trabajo. Cantamos todos juntos bien fuerte, Jesús, te necesitamos. Porque hay muchos que están solos, tristes y enfermos. Fuerte, bien fuerte. Todos juntos bien fuerte, Jesús, te necesitamos. Señor Padre nuestro, todo esto te lo pedimos con mucha confianza, sabiendo que siempre nos escuchas. El pan y el vino, porque Dios quiere regalarnos nuevamente a Jesús, para que siempre nos acompañe y alimente. Señor, nosotros te damos todo. Vos danos tu alimento y tu amor. Por eso ahora vamos a cantar todos juntos, bien fuerte, como Iglesia de Buenos Aires, bendito seas. Bien fuerte las palmas arriba, Bendito seas, Señor, por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito seas, Señor, por este pan y por el vino que acercamos al altar. Que aconteceu em Buenos Aires, não é mesmo? No tempo em que ele era arcebispo de Buenos Aires. Ele nem se importa se as pessoas assistem, afinal de contas. Se você não puder ir na missa nova, lembre-se que Francisco disse, né, e ainda menos a missa tridentina, esqueça a missa tridentina, mas se você não puder ir à missa, a missa que tem nas paróquias, nas dioceses, mas tiver aí em algum canto, perto de você, uma missa anglicana, pode ir na missa anglicana, não tem problema. É uma missa
pseudomissa, porque os padres anglicanos nós sabemos que não são verdadeiros padres, é uma missa inválida, é uma missa falsa, mas não tem problema, pode substituir por esta outra que também é falsa, talvez ele saiba disso e por isso veja sentido nesta associação. A missa falsa troca por uma outra missa falsa e assim você pode ir, então, ou na missa nova, aí das paróquias, que é falsa, ou então você vai na missa falsa dos anglicanos, que é seguramente falsa, né? Até de acordo com os próprios modernistas, por incrível que pareça, pelo menos no papel. Na prática não é assim. Ou então, se não é possível, né, então você pode talvez um dia ir em algum culto que seja presidido pelo próprio Francisco, um culto luterano. Não é? Se faltar o pastor, quem sabe naquela igreja faltou o pastor, e aí então está lá o Francisco, lá na sua missão, e vai lá e celebra, né, a cerimônia religiosa, o culto ali para o pastor protestante que teve que se ausentar. Isto é uma coisa que Francisco mesmo relatou a um alemão que é, na verdade, o chefe, o pastor ali da comunidade luterana em Roma. Num relato, justamente, ele fala sobre isso, que Francisco lhe contou essa história, que numa missão, parece que na Escandinávia, estava lá Francisco, o pastor protestante não pôde comparecer, e ele, né, com um gesto de ecumenismo, de caridade fraterna, né, Fratelli Tutti, foi lá então já e substituiu, já presidiu realmente, como eles gostam de falar, um culto luterano. Então não tem problema se é missa nova, se é igreja anglicana, se é culto anglicano, se é culto luterano, indiferente. Só não pode ser tridentino, entendeu? É isso que está em jogo. Então assim, se você não é bobinho, se você não é um ingênuo, se você não é uma pessoa demasiadamente incapaz de juntar 2 e 2 e chegar a 4, você vai perceber que está sendo realmente enganado por essas pessoas que dizem ser católicos, mas na verdade eles fazem tudo menos promover o que é católico. Não é verdade? Então assim, comece a refletir. Assistir à missa tridentina de todos os tempos? Isso pode? Já que pode todas essas coisas? Pode assistir a essa missa tridentina? Deixe-me pensar. Certo? Vai colocar o Francisco, vamos pensar, deixa os bispos aí modernistas pensarem. Opa, isso não, isso é algo sério, isso é um problema sério, isso é uma coisa que a gente tem que nascer lá quando os jornalistas não estão olhando, quando não tem ninguém filmando, a gente vai ali e vamos conversar sobre esse problema aí desses coroinhas, aí desses sacerdotes, esses acólitos aí que querem ser tradicionais. Isso é um problema sério. Não interessa aí que dois padres na Itália deixaram o sacerdócio para se juntar com mulher, um paroquiano. Não, isso não é um problema na Itália, isso não é problema nenhum. Não é nenhum problema aí que aquele Dom Sérgio lá do Espírito Santo lá celebre missa LGBT. Não, isso não é nada escandaloso, isso não é problema nenhum. Isso é tolerância, isso é maravilhoso. Agora, se a pessoa quer mesmo lá com as suas dificuldades, quer aprender o latim, quer celebrar a missa de sempre, não, esse aí é realmente uma pessoa insuportável, é um grande problema, uma pessoa que por trás tem grandes problemas, é o que Francisco disse, né? Uma pessoa que, quando você vai ver, ele está cheio de problemas, né? Enquanto tem gente que por frente, por lado, enfim, qualquer ângulo está cheio de problemas, mas não, esse é flexível. Então, o que é flexível está tudo bem. Você pode ser tudo, você pode ser mundanista à vontade, você só não pode ser realmente tradicionalista. Não, esse não pode. Seu histórico como arcebispo de Buenos Aires, 1998 a 2013, no que diz respeito à implementação do Summorum Pontificum ou do Indulto Ecclesiae Dei, o indulto ele foi de 1988, o tempo das sagrações dos bispos da Fraternidade São Pio X até 2007, até o motu próprio, fala por si. Isso se vocês quiserem então se aprofundar nesse tema. Em inglês existem artigos no Horate Coeli sobre esse tempo de Francisco, como é que ele se portava com relação ao Summorum Pontificum, ao Ecclesiae Dei, e é sempre o sentido que vai de acordo com isso aqui, como o Summorum Pontificum foi bloqueada e pisoteada em Buenos Aires. Algo nesse sentido, entende? No sentido sempre de problemas. Está no Horate Coeli. E também no Horate Coeli, Inverno em Buenos Aires, né? Que Winter in Buenos Aires, né? Algo assim que vai achar lá,
o Horatecelli, em inglês, ali está falando mais detalhes sobre justamente o quanto Francisco perseguiu. Eu já sabia disso, já na pesquisa que eu fiz, o Fratres in Uno já tinha denunciado naquela época. Depois sumiu o artigo, não sei o que aconteceu, talvez porque o tal Bergoglio se tornou papa, né, e agora não se pode mais falar a verdade. Então, bem, o fato de dioceses e ordens religiosas de tendência tradicional terem experimentado um verdadeiro crescimento de vocações para os padrões modernistas, Novus Ordo, que é sempre no sentido de cada vez menos, né? Então, quando realmente começa a ter ordens religiosas mais tradicionais, movimentos mais tradicionais, e ali começa a surgir, normalmente, vocações, não é? Começa a surgir realmente algum crescimento verdadeiro, para cima. Então, não é algo apenas irrelevante para Francisco, ele realmente considera isso um grande problema. Então, isto é um grande problema, porque essa gente não pode voltar atrás do Vaticano II. Eles podem voltar atrás a Summorum Pontificum, de qualquer coisa que tente de alguma maneira, por mais que astuciosamente vá por um outro sentido, mas bem, por mais que promova ali algo tradicional, isso tem que ser cancelado. Isso não é irreversível. Agora, a missa nova é irreversível, é inegociável. Agora vocês estão entendendo qual é a verdadeira religião dessa gente? Qual o verdadeiro compromisso desta gente? É catolicismo? Claro que não. É justamente a revolução e a subversão do catolicismo. É a destruição do catolicismo. É esse o projeto e é isso que está sendo feito. E se eu estou denunciando isso aqui, não é para que fique assim no vazio, só para contemplar e achar bonito. Não, é para ação. É necessário tomar medidas com essa gente. É necessário que eles sejam tidos como eles são, hereges, inimigos do catolicismo. E é necessário que os católicos se unam entre si. Se unam entre si para combater essa gente, chamando-lhes com os nomes que lhes cabe, que é de hereges. E ponto. Entende? É isso que se pede de nós, essa franqueza, essa sinceridade, essa denúncia. Nos nossos círculos de influência, denunciar isso aí. É isso que nós precisamos fazer? Agora, seria muito estranho que Francisco esteja fazendo essas coisas e os seus imediatos predecessores tenham feito isso, tenham limitado, interditado, né, o rito tradicional. Isso desde a Missa Nova, Paulo VI cancelou a missa tridentina, lá já nos idos de 1969, quando disse, a missa agora é essa coisa aqui que a gente fez, a gente fabricou, não pode mais seguir a missa tridentina, e aqueles que seguiram, ao contrário do que erroneamente ensina Bento XVI, os que não seguiram isso aí foram perseguidos, foram expulsos das paróquias, os padres que resistiram a essa missa nova, não podiam celebrar a missa tridentina, foi interditada, pelo menos até 1988, então veja o tempo todo que ficou aí interditada, ficou praticamente 20 anos interditada, é isto? Aí mais informações sobre isso, para aqueles que querem se aprofundar sobre essa questão do motu próprio aí de Bento XVI, essas falácias, outras aí que Ratzinger conta, sobre essa questão da missa tridentina nos ambientes pós-Vaticano II, eu recomendo ler o artigo do Padre Cecada, que Deus o tenha e descanse em paz, chamado A Armadilha do Motu Próprio. Este artigo vale ouro, tá? Leiam todos que têm algum envolvimento com o motu próprio, leiam este artigo que é fundamental para compreender o que está realmente em jogo. Então, meus caros, diante de tudo que nós vimos aqui, não admira que Francisco esteja fazendo o que está fazendo. Faz o maior sentido. Ele não está confuso, ele não está desorientado, como alguns podem dizer por aí, que ainda acreditam que se trate disso, que é uma pessoa com uma boa intenção. De maneira alguma. Ele está agindo de uma maneira completamente consistente com a sua repugnância, o seu ódio à doutrina tradicional da Igreja. O constante desenvolvimento de suas obras perversas o confirma. E realmente é muito irônico que Francisco, que fale que a missa nova é uma coisa irreversível, ele disse isso esses dias, ele disse justamente o seguinte, Francisco declarou em um discurso aos participantes de um congresso litúrgico, abre aspas, depois deste magistério, após esta longa caminhada de algumas décadas, preste atenção, após esta longa caminhada,
podemos afirmar com certeza e com autoridade magisterial que a reforma litúrgica é irreversível. Ele atribui o adjetivo, isso mesmo, irreversível, a uma construção litúrgica dos anos 60, que havia acabado de reverter pelo menos 1.300 anos de tradição e desenvolvimento litúrgico. Então, a missa tridentina não é uma coisa irreversível, embora São Pio V disse que caiam a maldição de São Pedro e São Paulo sobre aqueles que mudarem essa missa, que trocarem essa missa. Essa que foi com toda a autoridade promulgada por São Pio V, que é um santo, inclusive um grande santo, santo do Rosário, o santo da Cruzada de Lepanto. Então este aí não, e isto aí não é irreversível, isso pode ser revertido. Foi revertido 1.300 anos pelo menos, na verdade até mais, se a gente tomar a origem, isto é, bimilenar. Mas isto aí é reversível, não é reversível a missa nova, não. Essa grande caminhada de, não sei, alguns anos, essa daí é irreversível. Veja que não tem uma contradição, uma desonestidade nisso aí. Não é algo realmente absurdo, eles não caem em tantas contradições. Isso não é um sinal evidente de que há um problema nesse pensamento dos modernistas? Não é? E agora, para encerrar, então, vamos a algumas conclusões importantes desse nosso estudo, dessa nossa pequena apresentação aqui destas notícias. Eu gostaria de concluir dizendo que, em primeiro lugar, o que eu falei aqui da missa tridentina nos ambientes modernistas deve ter algumas qualificações. Está certo? Por quê? Essa missa tridentina que se celebra nesses ambientes não é exatamente a missa tridentina destes santos que eu mencionei. A missa tridentina que se celebra nos ambientes modernistas hoje é a missa de João 23, uma missa de 1962. Ou seja, uma missa que foi feita, uma modificação do rito tradicional, que foi feita já para preparar essa missa nova. Essa é a missa tradicional permitida pelos modernistas. Mesmo esta missa tridentina eles não suportam, mas ela já é uma missa de transição, uma missa de passagem para a missa nova. E é por isso até que eles têm alguma tolerância. Coisa diferente é a missa de São Pio X. Ou então verdadeiramente a missa de São Pio V, que continua perfeitamente na missa de São Pio X. Isto aí já é uma outra coisa. Agora, a missa de João 23 já é uma modificação, já está no contexto de uma reforma litúrgica geral, que vai ter vários passos, e essa é um passo decisivo nessa reforma litúrgica. Então, ela já está nesse clima de mudança, de alteração. Então, quando Bento XVI coloca essa missa de João 23 como obrigatória e a referência para os padres, é justamente para que eles não celebrem aquilo que realmente é a tradição litúrgica legítima pré-Vaticano II. Não, já é uma coisa que está no contexto pós-conciliar. Já é uma missa tridentina no âmbito da Revolução. Então, essa é a missa tridentina que eles celebram, e com toda a solenidade e tudo mais, bem, embora realmente o próprio é praticamente o mesmo da missa antiga, mas já tem modificações e já é algo que está já como algo sancionado pelos modernistas, porque João 23 é o primeiro deles. É o primeiro Papa do Vaticano II, do concílio, do modernismo. É o primeiro que introduz toda essa questão do ecumenismo, do diálogo com os comunistas, todas essas coisas já começa com João 23. Então, é importante notar isso. Essa missa tridentina nos âmbitos modernistas, que é tolerada desde 2007, aí é considerado um direito dos padres celebrarem, bem, não é a missa realmente sem qualquer problema. Certo? Não é essa missa, já é uma missa modificada. Uma outra coisa também, esses padres que celebram, eles são ordenados já nesse rito novo. Aí eles podem celebrar a missa tradicional, mas foram ordenados no rito não tradicional. No rito novo, que é um rito inválido, ou pelo menos duvidoso, de ordenação. Os bispos que ordenaram eles foram ordenados de ordinário, quase universalmente, podemos dizer, nesse rito também novo de ordenação episcopal, que é
com certeza inválido porque tem vários problemas, falta elementos na sua própria forma. Não é? E de maneira alguma segue algum rito oriental, como dizem por aí, isso é tudo mitologia, como o padre Cecado demonstrou naquele artigo sobre os ritos de sagração episcopal. Então está ali refutado isso. O Horace Sanctifica, também francês, o site francês também refuta com abundância de documentos esse falso rito modernista. Então também são bispos inválidos que não podem ordenar também validamente os padres. Então é um outro problema. Você tem o rito, o exterior, mas não tem a consagração realmente, não tem um verdadeiro sacramento. Então, é um outro problema dessa missa tridentina modernista. Uma outra questão também, esses sacerdotes que vão aprendendo as coisas e procuram ser tradicionais com toda a retidão de intenção, ótimo, mas a verdade é que eles receberam uma formação modernista, receberam a nova teologia nos seminários, então estão cheios de modernismo. Isso é um problema. Um problema porque o grande problema que nós temos não é simplesmente uma questão litúrgica, antes fosse, é uma questão doutrinal, é uma questão doutrinária, é uma questão de dogma de fé, de teologia, de impugnação de heresias reais que são infinitamente mais graves e prejudiciais e deletérias até do que aquilo que é a sua manifestação mais visível, que é a missa nova, que sem essas ideias não seria nada. Então, esse é que é o grande problema, a questão doutrinal. Então, a nossa conclusão aqui é preciso fazer qualificações dessa missa tridentina aí, que aqui nós estamos tratando realmente no contexto da missa tradicional, a missa católica, a verdadeira missa tridentina. Bem, ela não é exatamente aquilo tudo que estão dizendo, embora em comparação à missa nova relativamente é o céu na terra, sem dúvida, mas já tem o dedo modernista de João 23, isso eu preciso ter atenção. Leiam nesse respeito, se querem se aprofundar sobre essa questão da reforma litúrgica, o livro do padre Cecada, chamado Obra de Mãos Humanas. Nós traduzimos essa obra, graças a Deus, e está disponível em português. Podem adquirir pelo Seminário São José, contato@seminariosãojosé.org, uma obra importante. E isso tudo é fundamental, esses aprofundamentos, se quiser realmente entender o que é a verdadeira missa católica tridentina e estas inovações introduzidas pelos modernistas. Mais que isso, uma outra conclusão que nós somos levados a tirar com esses acontecimentos é que os tradicionalistas, conservadores, dentro da órbita do Vaticano modernista, do Vaticano II, eles edificaram a sua casa não sobre a rocha do dogma católico, da verdade tradicional da Igreja, que impugna, que resiste e que combate as doutrinas do Vaticano II, mas edificou sobre a areia de um sentimentalismo, de um gosto estético pelo tradicional, por essas coisas, e isso realmente não é sólido. Vocês estão fazendo da missa uma questão de sentimento ou de preferência, e não é disso que se trata. Se vocês seguem a missa tradicional, é porque realmente ela é católica, e essa nova não é, ela é irreverente, ela é sacrílega. Então, é esse o motivo verdadeiro, não é uma questão simplesmente de gosto, como Bento XVI quer dar a entender, e vocês caíram nessa armadilha, e agora, aquilo que um Papa modernista deu para vocês, um outro Papa modernista está tirando, porque realmente não condiz passar batom neste porco, não condiz revestir o modernismo imundo, herético, com uma coisa tão santa como a missa tridentina, não cai bem. No fim do dia, como diz esse provérbio que os anglo-saxãos gostam muito, né? No fim do dia o porco vai continuar sendo um porco. Ele ainda é um porco, ele vai continuar se lameando e não vai adiantar o batom. Então não adianta vestir de missa tridentina, paramentos tradicionais, incenso, canto gregoriano, um latim bem pronunciado. Esses ambientes contaminados de modernismo. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não adianta, isso não compensa. Esse erro não compensa. Só podemos esperar que Francisco realmente tire o Summorum Pontificum, porque tal será uma grande graça para as almas bem intencionadas
Elas não serão mais capazes de se enganar ou enganar aos outros, como fazem esses blogs aí, essas coisas aí, com aquela máscara tradicional, conveniente, mas perigosa. Sim, máscara. Aquela máscara que a seita Vaticano II tem usado em seu mundo católico. Uma máscara não é algo verdadeiro, não é algo inerente, é algo que foi enxertado aí, mas que não é compatível, que logo começa a dar problema, dar coceira, já não vai aceitar isso aí, vai querer jogar para fora, como Francisco está fazendo. É natural. É natural, porque a religião deles não é o catolicismo. Você está enganado se você acha que Francisco é uma pessoa católica, que esses bispos são pessoas católicas, que esses padres são pessoas católicas. A religião deles nega os dogmas fundamentais do catolicismo, doutrinas fundamentais do catolicismo, para apoiar doutrinas novas de fraternidade, de igualdade, de liberdade, que são ideias revolucionárias inauguradas no Concílio Vaticano II. É isso que você precisa perceber. Então, se essas pessoas não são católicas, se são revolucionários, subversivos, que estão aí justamente para destruir a religião, que comunhão, que união você quer com eles? Que coisa cristã é esta? Que coisa católica é esta? Um católico, os católicos, nós católicos, que outrora por pequenos pontos, por às vezes uma letra, né, arriscamos a nossa vida, oferecemos a nossa vida, agora por um título, agora por uma aparência, agora para não gerar um escândalo e uma confusão, muito menor do que os escândalos que os modernistas produzem por aí, para isso agora eu não vou dizer a verdade e não vou combater o erro, não. Eu vou me acovardar atrás de um nome aí, ficar escondido num blogzinho ali, criticando os eclesiásticos à vontade, que eu digo que são meus superiores, mas para mim na prática são pior que o cachorro ali na rua, e assim eu vou achar que estou fazendo algum catolicismo. Entende? Em vez de me unir a um verdadeiro bispo tradicional que luta e resiste e condena o Vaticano II, um padre tradicional, ir para um seminário tradicional, não vou fazer isso não. Eu sou aqui, né, o leão por atrás da tela e de um pseudônimo, eu sou o leão, mas eu não tenho coragem a esse ponto. É isso que você é obrigado a dizer. Você compartilha dessas coisas. Embora todas as aparências externas possam passar no teste católico tradicional para os departamentos da vida paroquial, a que essas pessoas escolhem se expor, porque elas selecionam, agora eu vou ficar só com os tradicionais. Então eu vou ali na missa tridentina ali e vou esquecer que Francisco está ensinando um monte de heresias, fazer que não é comigo. Vou esquecer que o bispo da diocese ali está fazendo uma missa trans. Vou esquecer ali os escândalos dos sacerdotes não sei o quê. Não, isso não existe para mim. Eu vou ficar só nesse missa em latim e tal, e acabou. E vou esquecer do resto. Vai limitar então a sua exposição. O fato é que esta ainda é a religião do Vaticano II, da qual você faz parte e participa. Uma vez que eles estão operando, essas pessoas que aceitam continuar no Vaticano II, sob seus auspícios e em plena comunhão com essa religião nova do Vaticano II, essas pessoas simplesmente optaram por fechar os olhos a certos elementos dentro de sua paróquia ou diocese e certamente dentro da Igreja Universal. Como diz o ditado, você pode passar o batom em um porco, mas no fim do dia ele ainda será um porco. A seita do Vaticano II, com uma missa tridentina, ainda é a seita do Vaticano II, mesmo que, por um determinado período de tempo, tenha sido camuflada em belas vestes tradicionais, em um missal pré-Vaticano II, em canto gregoriano, em muito incenso, em latim eclesiástico perfeitamente pronunciado, com raras exceções, o sacerdote que oferece foi ordenado no rito inválido ou duvidoso do Novo Exordo de Paulo VI, ou por um bispo ordenado no mesmo, e foi formado na nova teologia em um seminário modernista. De qualquer forma, seja como for, ele professa comunhão com um apóstata manifesto chamado Jorge Mário Bergoglio. Isso não é uma novidade
toda essa problemática de perseguição ao catolicismo tradicional não é uma coisa que veio com Bergoglio. É assim desde que a Missa Nova se tornou obrigatória com Paulo VI. Pode-se às vezes, então, acontecer do Vaticano modernista permitir que você tenha a experiência externa de uma missa tradicional. Talvez até válida, mas eles nunca permitirão que você tenha a fé católica tradicional. E esse é o grande ponto. Essa é a única tradição, preste atenção, que não é permitida. Note, não seja imbecil, note, essa tradição católica é proibida, não pode se professar a fé de Pio IX, a fé de São Pio X, a fé de Pio XII, esta é proibida. Não se fala mais nisso, nem se discute o assunto. Você pode ter lá sua missa tridentina ali num cantinho que nem é tão tridentina assim como você acha, que é a de João 23. Você pode, mas jamais desafiar o Vaticano II. Não seja homem a este ponto. Não, aí você vai ter realmente que brigar, vai ter problemas. Vai ter que sair do mundinho encantado tridentino. Em última análise, a questão não é sobre a missa, mas sobre a fé. A supressão da verdadeira missa foi apenas o sintoma mais visível de que uma nova religião foi introduzida com o Concílio Vaticano II. Não admira, então, que Francisco tenha sido muito claro no início deste ano. O Vaticano II não é opcional, disse ele. Eu inclusive comentei isto num vídeo e num artigo chamado Francisco, os Tradicionalistas e o Vaticano II. Alguma coisa nesta ordem, né? Francisco, Tradicionalistas e Vaticano II. Está ali, veja esse vídeo se for do seu interesse, que eu comento justamente esse pronunciamento de Francisco. Em outra ocasião, mais recente, ele expressou sua preocupação com uma certa tendência a se afastar um pouco do Concílio Vaticano II, assumindo posições tradicionalistas nos seminários. Essa é a grande preocupação deles. Não importa qualquer outro problema muito mais grave que esteja realmente acontecendo. Não, mas se os seminaristas querem ser tradicionais e podem ser padres tradicionais, e quem sabe reverter toda essa bagunça que tem sido feita, não, aí é um problema. Isso a gente não pode aceitar. Eles não podem ceder em matéria de Vaticano II, porque todo o seu credo permanece ou cai com o concílio. Leve-o embora. E o que resta? Tira o Vaticano II e o que fica das crenças desse povo? O que seriam dessas pessoas sem o Vaticano II? É a essência e o fim de sua religião. Constitui a própria essência de sua igreja falsificada, que começou não com Jesus Cristo ou com São Pedro, mas com João 23. É esse que é o inegociável. Tente mexer em João 23, que já foi canonizado por eles. Aí é um problema, não pode mexer, embora ele tenha vários podres na vida dele, que é algo de conhecimento público. Não pode. João 23 não pode tocar. Seus vários erros, o fato de ele ter sido suspeito de modernismo a vida toda dele, não. Isso não pode tocar. João 23, santo, não se mexe nisso. Por quê? Porque esse é o fundador da religião deles. É igual criticar Lutero por Lutero. Não pode se falar qualquer disparate contra Cristo. Os racionalistas são aceitos nesses seminários luteranos, em todas essas seitas protestantes, ali tem salvo-conduto. Agora, fala mal do fundador da seitinha deles. Opa! Fala mal deles. Aí não pode. Não pode. Eles são assim, tem tudo isso. Isso é típico de sectário. Não pode falar mal do guru. Falou mal do guru, aí comprou uma briga universal. Falou mal de João 23, problema universal. Do Vaticano II, acabou-se. Os outros 20 concílios pode criticar à vontade. Tem aí artigos de jesuítas que eu estou lendo, jesuítas falsos, esses modernistas, escrevendo na cara contra o Concílio Vaticano I, contra a doutrina da infalibilidade, isso aí, claro, citando Ratzinger, inclusive, que também fala contra isso, e está ali, não tem problema, pode criticar. Trento é criticado direto, tem um livro do Libânio ali criticando o Concílio de Trento, dizendo que aquilo ali era só para os caipiras. Hoje em dia já é uma outra coisa, o pessoal urbano da cidade, gente inteligente, é Vaticano II, Trento era para os caipiras. Né? Então, dizendo esses absurdos assim em manual de seminário, isso não tem problema. Agora, fala contra o Vaticano II para você ver. Se você não está
cutucando onça com vara curta, se você não está mexendo no ninho de vespas. Aí você começa a perceber o que eles realmente acreditam, entendeu? Seja esperto, meu caro, seja esperto, pense bem o que está acontecendo, o que está em jogo, entende? Você acha mesmo que você está na religião católica? Que nada! Se você é modernista, se você está em comunhão com Bergoglio, você está numa religião mais nova que a Assembleia de Deus, mais nova que a Igreja Luterana, mais nova que, enfim, quaisquer dessas seitas protestantes aí que nós vamos falar no próximo vídeo. Tá? É isto aí, esta é a realidade. É uma nova heresia, esse modernismo, são várias heresias, deve ser combatido essa religião pós-conciliar e não é a religião católica. Portanto, da próxima vez que você ouvir Francisco falar sobre as ricas tradições, e aqui fica a nossa conclusão, as ricas tradições religiosas que procuram oferecer significado e orientação e têm um poder duradouro para abrir novos horizontes, estimular o pensamento, expandir a mente e o coração. Apenas lembre-se de que ele não está se referindo à tradição da única religião verdadeira, a tradição católica apostólica romana. Não, essa não pode e essa está no que depender dele com os seus dias contados. É isso que nós podemos esperar da parte de Francisco, este herege. Porque esta tradição católica apostólica romana ele pisoteia com ódio e desprezo, com fogo e furor. Porque é a única tradição religiosa que realmente importa, a única tradição realmente divina, a única tradição que de fato é guiada pelo Espírito Santo. Não é uma tradição humanitária, humanista, criação de homens, não. É a verdadeira, divina tradição católica, universal e para todos. E todos os homens, se querem salvar-se, devem abraçar e preservar esta tradição e passar isto para frente. E é isto que eu estou procurando fazer aqui neste vídeo, tomando algo bastante contingente, como justamente essa ocasião, essa notícia que saiu aí nesses veículos de notícia conservadores, tradicionalistas. Estou aproveitando esse ensejo para passar para você realmente o que é o catolicismo tradicional. E como ele difere, e como ele não tem nada a ver com essas modernices imbecis, essa loucura dessa gente dos anos 60, esse pessoal não era bem certo da cabeça. Certo? E tinha um sério problema. Infelizmente, se não se arrepender, eles vão pagar sério por isso. Se nós levamos em conta o que ensinam os santos sobre o que vai acontecer com as pessoas que seguem pelo caminho que eles estão seguindo, esse caminho de inovação, esse caminho de transformação e corrupção do evangelho puro, verdadeiro, tradicional, o catolicismo, todas essas mudanças, mutilações que fizeram, tudo isso é grave. Dizem os santos, os grandes santos que lutaram para combater as novidades, as heresias e promover a verdadeira doutrina. Quão grande era a devoção de São Felipe Neri ao Santíssimo Sacramento e à missa verdadeira. Conta-se numa história que São Felipe Neri, inclusive, de uma maneira bastante interessante e pitoresca, pedia para que uma senhora não fosse embora sem fazer uma ação de graças, coisa que os modernistas nem sabem o que é mais, ação de graças, que é ficar ali uns 10, 15, até mais se possível, minutos na igreja, agradecendo por ter recebido nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. E ele então disse assim para os coroinhas: vão com velas atrás dessa senhora que sai antes. Vão atrás dela, para que assim ela se dê conta que ela está com Jesus e não está agradecendo, acabou de comungar Jesus, está com Jesus e não agradece ao que está recebendo. Veja, isto é um santo. É isto que é ensinado pelos modernistas? Claro que não. É isso que eles prezam, essa tradição que eles querem conservar? Obviamente não. Então, meus caros, abandonem essa falsidade, essa mentira, essa fraude modernista e pensem seriamente em ser tradicionalistas, católicos tradicionais, católicos de sempre e de verdade, no que
precisar, saibam que eu estou aqui para ajudá-los, dar as devidas orientações, se eu puder, e fazer os devidos encaminhamentos. Isso eu prometo, estou aqui à disposição, sempre na medida de minhas forças, estou ao vosso serviço. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Salve Maria.